Então estamos aqui na doutrina, e é o que nós vamos tentar fazer aqui de novo, na quarta-feira aqui, a respeito das doutrinas fundamentais. Estamos aqui na aulinha 5 da pneumatologia. Todo mundo lembra o que é a pneumatologia? Doutrina sobre o Espírito Santo. Muito bem. Então temos caminhado aqui com vários assuntos já abordados a respeito disso, do Espírito Santo. Falamos da personalidade do Espírito Santo, para que fique bem claro de uma vez por todas, se não ficou, que o Espírito Santo é uma pessoa, por isso a personalidade. Então essa é a resposta bíblica a respeito de seitas e alguns tipos de falsas religiões que vão atribuir ao Espírito Santo como não sendo uma pessoa. Vimos que ele é uma pessoa. Depois também é importante lembrarmos que o Espírito Santo é Deus. Então ele não é simplesmente uma energia que vem de Deus, mas ele é Deus. Na teologia nós dizemos que ele é a terceira pessoa da Trindade. Depois falamos também, semana passada, do Espírito Santo no ministério de Jesus, lembram? E realmente é muito edificante aprender como a divindade, o Filho, fazia tudo o que fazia no poder do Espírito. Nós vimos isso e é algo que você consegue ver com clareza como a Escritura é verdadeira e como isso tudo acontece para se cumprir o que a Escritura diz. Então Jesus fez tudo o que fez, o seu ministério no poder do Espírito, para comprovar o que os profetas haviam escrito lá no Antigo Testamento, Isaías, Ezequiel, Jeremias. Então hoje nós vamos falar aqui da obra do Espírito Santo nos crentes, certo? Depois falaremos dos dons do Espírito, figuras associadas ao Espírito Santo e venenos. Hoje a ideia é da obra do Espírito Santo nos crentes. Então, antes de falarmos dos aspectos que o Espírito Santo atua, eu preciso lembrar vocês, ou seria o que eu gostaria que você gravasse dessa aula, ou desse culto aqui, duas coisas. A primeira, o Espírito Santo, ele atua naqueles que estão unidos a Cristo. Sem Cristo, não existe operação do Espírito Santo nesses moldes. Sem Cristo, todas as promessas feitas pelas Escrituras, todos os benefícios da união com Deus Pai não existem, certo? Isso é importante que você saiba. Longe de Cristo, longe de Deus. Unidos a Cristo, filhos de Deus. Então, nesse mesmo Evangelho de Mateus, ele lá dizia, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Essa é a conexão. Negou a Cristo, nenhuma conexão com o Espírito Santo. E a segunda coisa que talvez seja mais importante aqui nesse meio confuso que muitas vezes as igrejas evangélicas têm a respeito da pessoa do Espírito Santo, é que quem outorga, quem dá esses aspectos, essas atuações na vida dos crentes, é o Espírito Santo. Não são coisas que nós fazemos e por isso adquirimos. Isso é importante, porque numa sociedade, e até em meio à igreja, que tanto fala assim, olha, Deus faz a parte dele, mas você precisa fazer a sua. Não é assim na Bíblia. Embora a Bíblia nos fale, nós vamos ver isso mais para frente, a respeito daquilo que nós devemos expressar como boas obras, porque fomos salvos, nunca é uma mão de via dupla. A salvação de Deus é monergística, é só Deus quem salva. O homem não faz nada nesse processo, e isso é importante. Por que isso é importante? Porque diariamente é possível que você caia no erro e até na perturbação de dizer assim, eu ainda não fiz suficiente, eu ainda não alcancei. Mas não é você quem alcança, é Deus quem lhe alcança, certo? Então, aqui hoje nós vamos, se Deus quiser, tratar de alguns dos aspectos que o Espírito Santo atua nos crentes. Não está relacionado com dons ainda. Os dons vão ser a próxima
a próxima parte dessa doutrina que nós vamos falar. A primeira diz respeito à regeneração. Todo mundo já escutou essa palavra? Todo mundo? Ou não? Regeneração é um termo precioso para a Escritura. Então, em termos bem básicos e normais aqui, ou que você fosse entender, regenerar quer dizer gerar de novo. A Bíblia usa esse termo também para falar de um novo nascimento. Então, a ideia é: todos os seres humanos nascem, mas nem todos têm uma regeneração. Essa regeneração, esse novo nascimento, é uma obra do Espírito Santo nos crentes. Abra aí sua Bíblia em João capítulo 1. E talvez hoje você vai escutar algumas coisas e vai ficar um pouco chocados, mas Jesus chocava as pessoas mesmo. E se é para glória de Deus, que seja assim mesmo. Esse texto de João, inclusive o Evangelho de João é um bom evangelho para você aprender a respeito da divindade de Cristo. Você vai ver o evangelista enfatizando com frequência a necessidade da união e a realidade de quem Jesus é. Certo? Ele não é um mero mestre, ele não é um simples conselheiro, ele é Deus encarnado. Então olha o que diz o verso 12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. O contexto aqui rápido do texto que ele está falando é que a luz veio ao mundo, mas o mundo preferiu as trevas do que a luz. Então a ideia é que Jesus vem para dar vida. Mas existem pessoas que não querem nova vida e continuam mortas. Mas olha que interessante, ele diz assim: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu qual direito? O que diz aí? Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aí você logo deve pensar, se não pensou, vou lhe lembrar, ditado popular: eu também sou filho de Deus. Espera aí, vamos descansar um pouco, que eu também sou filho de Deus. Segundo o que João fala aqui, nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas. Deus fez todos. Mas nem todos podem se considerar filhos. Interessante isso, né? Quando isso acontece? Isso acontece nesse momento da regeneração. Então, quando você está unido a Cristo, por meio do quê? De qual obra que você possa fazer? Nenhuma. Por meio do reconhecimento que você é incapaz de alcançar salvação por si mesmo. O nome disso é fé. Por meio da fé em Cristo e dessa união, você se torna o quê? O que o texto diz? Que direito você adquire de se tornar filho de Deus? Sem Cristo, você é criatura. Em Cristo, você é filho. Já parou para pensar nos desdobramentos práticos para a sua vida do dia a dia? Em Cristo você tem um Pai que lhe escuta. Em Cristo você tem um Deus que agora com você, ele é bondoso. A intenção de Deus com você, unido em Cristo, não é mais de ira, mas sim de amor. Por que não é mais de ira? Porque você está unido no Filho. E aí os desdobramentos são muitos. Os benefícios que você pode imaginar, eles normalmente são experimentados em uma esfera menor, mas quando você tem filhos, e você pensa nesse relacionamento de pai e filho. Você lembra que você, como pai ou mãe, você não vai dar para o seu filho tudo o que ele quer, porque você tem que saber o que é melhor para ele. Esse aspecto se mantém em Deus. Você não é porque se tornou filho de Deus que ele vai lhe mimar. Pelo contrário, ele vai continuar cada vez mais lhe corrigindo. E essa correção tem um lado amoroso. Agora pule aí para João capítulo 3, que é o texto que fala propriamente o mais famoso.
que é a famosa conversa, né, de Nicodemos com Jesus. Então o verso 3 diz assim: Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Está vendo? Regeneração, nascer de novo. Participantes do reino de Deus, obrigatoriamente, são pessoas que nasceram de novo. Como isso é possível? Mesma coisa que Nicodemos teve dúvida. Verso 4: como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Então você percebe que é o Espírito quem dá nova vida. Você percebe que pessoas que continuam achando que podem ir a Deus por si mesmas não estão de acordo com o ensinamento bíblico. Ah, mas é porque você não quer. Não, eu até gostaria que as pessoas pudessem por si mesmas e não podem. Porque segundo o que o texto nos ensina, é preciso nascer de novo. E esse novo nascimento é uma obra espiritual do Espírito Santo. Olha o que diz o verso 7, o verso 6. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. E aí o verso 7 e 8, eles continuariam Jesus falando, olha, e o Espírito faz isso como Ele quer. Ele tem liberdade para fazer de acordo como Ele bem entender. Então ele não está preso. O Espírito Santo ele não é subordinado a nós seres humanos. Nós não determinamos, nós não mandamos, nós apenas recebemos. Essa é a ideia. Primeiro aspecto do Espírito Santo, regeneração. E é interessante de saber isso porque desde que Adão pecou, se você tem vindo aí já um tempinho, Romanos capítulo 4, 5, até antes 3, fala. O problema é que existia um evento na humanidade chamado queda. Gênesis 3. E esse evento da queda, ele tornou os seres humanos incapazes de se achegar a Deus por si mesmos. Por quê? Porque agora a sua natureza, a constituição do que eles são, está corrompida. E o que quer dizer isso, está corrompida? Quer dizer que ele não terá mais um relacionamento com Deus como ele foi criado. Esse é o ponto. Por isso que para que isso seja novamente refeito, precisa haver um novo nascimento. Entenderam? Então por isso que quando a gente fala que os seres humanos são como mortos-vivos, é isso que a Bíblia quer ensinar. Eles estão vivos, mas para Deus, diante de Deus, em relacionamento com Deus, eles estão mortos. Arrotando vida, eles caminham na morte. Essa é a ideia. Então, o Espírito Santo, ele age na regeneração nos crentes. Tá? E isso é fundamental. É possível alguém ser crente sem nascer de novo? Isso aqui deveria nem ser perguntado, porque ser crente é sinônimo de novo nascimento. Então, eu já escutei algumas pessoas falando, eu sou crente nascido de novo. Isso é uma redundância, porque quem é crente obrigatoriamente recebeu nova vida por meio do Espírito, certo? Segundo ponto aqui a respeito disso é o batismo, certo? E esse batismo que nós estamos aqui falando, que é uma ação do Espírito Santo, ele não é aquele batismo físico que nós fazemos diante das pessoas e confessamos, certo? Ele, na verdade, é o que origina aquilo. Então, esse batismo é a inserção da pessoa que confessa Jesus por meio da fé no corpo místico. O que é o corpo místico? Corpo invisível. Vocês lembram? Nós já falamos isso em eclesiologia, vamos chegar lá de novo. Existe a Igreja Universal. Quando eu falo em Igreja Universal, não é a universal que nós conhecemos aqui do reino físico, mas é a Igreja Universal no sentido da união de todos os crentes no corpo espiritual de Cristo.
Isso é a Igreja Universal. Então, nós temos irmãos participantes da Igreja Universal no Japão, na África, em Marau. Temos irmãos. Eles fazem parte do mesmo corpo, a Igreja Universal. Certo? Entendido? E essa inserção, talvez os equívocos sejam porque nós temos algum problema com o estudo bíblico. A Bíblia ela deixa muito clara que essa inserção acontece em que momento? Na conversão, no crer. Creu em Cristo, imediatamente essa pessoa é batizada no Espírito. Já escutou esse termo? Batizado no Espírito? É isso que a Bíblia ensina. É isso que a Bíblia ensina. O Espírito Santo passa a habitar. Ele batiza o crente. Abra aí sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Doze e 13. Olha o que diz. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. A analogia do apóstolo Paulo a respeito de um corpo, assim como a igreja é um corpo. Aí ele continua dizendo, o mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. O texto, lendo de maneira simples, parece que ele diz que vai ter um momento posterior em que você vai beber desse Espírito. Parece que é reservado, olha, tem uns que são mais especiais, tem outros que são menos, então esses vão na frente. Parece que é isso que o texto diz? Não. O texto ele diz que não existe acepção de etnia. O judeu ele está na mesma situação que o gentio. Ele precisa estar em Cristo. Fora de Cristo ele está perdido. E aí você vê que ele fala, todos nós fomos batizados em um só corpo, o corpo de Cristo. E aí ele diz, e todos, depois de termos vários tipos de experiências, recebemos o privilégio. É isso que está dizendo o texto? Não. Ele não diz que precisa ter algum tipo de experiência miraculosa. Ele não diz que você precisa falar em outras línguas. Ele não diz que você precisa fazer algum tipo de vigília especial. Ele não diz que você tem que passar 1 hora orando no monte. O texto não diz. Diz. Não diz, o texto até é simples, né? Quando a gente lê isso, a gente diz assim, mas da onde que tiro então? O ser humano é muito criativo. Nós somos muito criativos. E todas as vezes que nós somos criativos com relação à palavra de Deus, sabe quem sai perdendo? Nós mesmos. Porque Deus continua sendo o mesmo. Então ele diz que o batismo, basicamente, é a inserção do crente, creu em Cristo, no corpo de Cristo. Abra aí sua Bíblia em João, capítulo 1, verso 33, só para você ver uma curiosidade interessante aqui. Verso 34, melhor dizendo. Para ler os dois, versos 33 e 34. João 33, 34. Aqui é a respeito do batismo de Jesus, né? Ele diz, eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me, aquele sobre o qual você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Vou ler de novo. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me. Então João Batista diz assim, eu não sei quem é esse, eu não sabia. Mas Deus, eu sou profeta, João Batista era profeta, Deus falou para ele, olha, vai ser essa pessoa que você vai ver esses atos, esse é o Messias prometido. E aí ele diz assim, aquele sobre o qual você vira o Espírito Santo, o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. No fim das contas,
Quem é que batiza com o Espírito Santo? É o próprio Jesus. Esse batismo, essa inserção do Espírito Santo, ela só é possível para aquele que está unido a Cristo. Interessante isso, né? Falar de Espírito Santo e ações do Espírito Santo a alguém que não está unido ao Filho é tolice. É tolice. Agora, pule lá para Romanos capítulo 8. Verso 9. O capítulo 8 de Romanos é um dos capítulos mais importantes da Bíblia, como vários outros, mas enfim. Porque ele faz, você vai perceber a transição sobre pessoas que foram salvas e a maneira como elas devem viver. Quando eu falo elas devem viver, não é relacionando a uma série de rituais que nós devemos cumprir, mas é relacionando a pessoas que foram transformadas pelo Espírito, novo nascimento, foram batizadas pelo Espírito, fazem parte do corpo de Cristo. E aí você vai ver Paulo falando assim: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Vocês, porém, quem? Crentes. A natureza humana é aquela que nós nascemos e aquela que nós somos inimigos de Deus. O que é a natureza humana? Viver sem levar Deus em consideração. Essa é a natureza humana. Em outras traduções ela vai falar de carne, mas não é a ideia de que nosso corpo é ruim, não. A ideia ali é da natureza pecaminosa. Aí ele diz assim: vocês não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Percebeu que aqui o apóstolo inclusive fala uma conexão com o Espírito de Cristo, a união? Se você tem a Cristo, você tem o Espírito. Sem Cristo, não tem o Espírito. Agora, nós vamos partir para mais uma característica, e essa é muito interessante, que é a característica da habitação. Habitação, o nome não deveria ser muito estranho para nós, né? Quando você fala assim: eu estou morando de aluguel, eu quero encontrar uma habitação própria. Eu estou procurando um lugar que eu diga que é meu. A ideia é que o Espírito Santo, ele tem uma habitação dele no corpo do crente. Na vida do cristão, na conversão, o Espírito Santo passa a habitar permanentemente no crente. Por que permanentemente? Por que isso? Parece, quando nós lemos o Antigo Testamento, que a habitação do Espírito Santo ela não era do mesmo molde como é no Novo, como uma habitação permanente. É verdade que o Espírito Santo atuava, você vai encontrar vários casos, você vai encontrar Davi, profetas e tudo mais, mas parece que essa situação de uma habitação permanente diz respeito ao cumprimento da promessa da nova aliança. A nova aliança ela é feita por meio do sangue de Jesus. A antiga aliança era mediada por sangue de touros, bodes, mas a nova aliança é mediada pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa habitação, ela passa a acontecer no momento da conversão. Abra aí sua Bíblia em Atos 19. Pastor Fernando já está chegando lá nesse texto. Só que não, né? Acho que vai longe ainda. Então aqui, e precisaria um pouco mais de contexto, mas você fique ansioso aí para chegar nesse texto, o pastor Fernando explicar melhor, tá? Mas a ideia aqui é na viagem do missionário Paulo, do apóstolo Paulo como missionário, e você vai ver que ele está indo por regiões e ele está pregando o evangelho, e ele está falando com pessoas que não eram judeus. Então ele diz assim no verso 1, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. E ele lhes perguntou:
vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Aí eles disseram, não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então a ideia aqui, o texto vai se desenrolar e vai mostrar que eles tinham conhecimento do que João ensinou, mas não um conhecimento a partir da habitação do Espírito Santo. Então quando nós pegamos Paulo falando aqui, vocês receberam o Espírito Santo, a ideia de receber é a ideia de uma habitação. É isso que Paulo está perguntando. Agora, na 1 Coríntios 6, vai ficar mais claro isso. Se nesse texto aqui ficou apenas um vestígio disso. Abra lá na 1 Coríntios 6, 19. Olha lá o que ele diz no verso 19. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhe foi dado por Deus? Se você sempre ler um pouquinho antes, você vai ver a dura que o apóstolo Paulo está falando. Verso 18. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. E aí ele fala, vocês não sabem que o corpo é o templo do Espírito? Aí a ideia aqui do apóstolo Paulo no verso 19 que ele está dizendo é que existe uma habitação no corpo de cada crente. E aí você já pensou nos desdobramentos disso? Eu vou deixar você pensar em casa. Se o Espírito Santo habita em mim e eu sou a casa dele, aquilo que eu tenho assistido quando eu chego em casa na televisão, será que deixa ele feliz? A maneira como eu me comporto quando eu preciso ter alegria é digna de alguém que é templo do Espírito Santo? Os desdobramentos são vários. Se o Espírito Santo de fato habita dentro de nós, nada mais do que tristeza vai fazer conosco quando o pecado acontecer. Então, quando um crente que diz que é crente peca com prazer, deveria se perguntar, será que o Espírito Santo de fato habita em mim? Então você percebe que não é uma lista de coisas a fazer e coisas a não fazer. É uma mudança interior que aconteceu por meio de um novo nascimento pela fé no Filho de Deus e que agora me transformou numa nova criatura. Eu agora sou filho de Deus. E como filho de Deus, eu quero ser parecido com o meu Pai. Sede santos, porque eu sou santo. Nada diferente disso deveria ser o que um cristão procura. Certo? Então, regeneração, batismo, habitação. Quarto ponto aqui da obra do Espírito Santo nos crentes. Selo. Você sabe o que é um selo? Quando você vai mandar uma carta, hoje não se manda mais, né? Os mais jovens nem sabem. Você colocava um selo para que ele pudesse ir até determinado local. Mas no contexto mais bíblico, o selo ele estava relacionado à propriedade de alguém. Então, por exemplo, objetos eram apresentados como uma espécie de selo de autoridade. Lembram da história de José? Lembram que ele era debaixo do faraó, era só ele? Você lembra também da história do filho pródigo, do anel que ele ganha? A ideia é que existiam marcas que selavam quem você estava representando. Essa é a ideia. Então, muitas vezes, quando você vê os filmes aí da era medieval, século XIV, XV, você vê que antes de mandar uma carta é feito com um anel em cima daquela cera quente e ele vai com a autoridade de quem está enviando. Por isso que muitas vezes, quando nós crentes pregamos o Evangelho, não é que nós temos poder em nós mesmos, mas nós fomos selados pelo que enviou. Certo? Então, relacionado à habitação do Espírito Santo, ele atua como um selo de propriedade. Deus coloca um selo nos crentes e diz, eles são meus, minha propriedade. Isso já deveria nos trazer vários desdobramentos. Segurança. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Como eu posso me perder se eu sou propriedade do Senhor?
Agora, por eu ser propriedade do Senhor, eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo para aquele que me comprou. Percebe todos esses desdobramentos? Também existe outro desdobramento aqui. Vamos abrir aí a Bíblia em Efésios capítulo 1. Versos 13 e 14. Se você crê em Cristo e você estiver com o coração apertado, será que eu sou mesmo um crente? Será que eu estou protegido? Será que eu sou salvo? Se você creu mesmo em Cristo, fique com esse texto sempre pronto para ler e dizer assim para o seu coração: não me engano. A palavra de Deus é muito clara. Olha o que o verso 13 diz. Agora vocês também ouviram a verdade. Qual é a verdade? O que é a verdade? Ele diz: as boas novas da salvação. As boas novas da salvação são que Jesus veio salvar pecadores. Essa é a verdade. Somos pecadores que precisam de salvação. Aí ele diz: e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Vocês não estão avulsos, vocês têm uma marca de propriedade real. O Rei Jesus carimbou os seus súditos como seus. E olha o verso 14 o que diz. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Tem tanta coisa envolvida aqui, mas outras traduções vão falar que o Espírito é o penhor. Você já parou a pensar nessa palavrinha? Penhor é a garantia que alguém dá por algo. Então, por exemplo, loja de penhores. Você vai lá para pedir dinheiro emprestado ou coisa do tipo, e aí você deixa algo que é o penhor, é a garantia de que você vai voltar para buscar. A diferença é que todas as comparações humanas são falhas. Se eu penhoro alguma coisa, eu posso perder ela, porque eu talvez não tenha capacidade de voltar lá resgatá-la. Mas nós estamos falando no Deus, dono de todas as coisas. E olha o que ele diz no finalzinho. Sabe por que você pode ter certeza da sua salvação? Porque ela diz assim: essa herança é garantida. Por quê? Para o louvor da glória de Deus. Deus é glorificado quando Ele lhe resgata. Deus é glorificado quando você se submete a dizer assim: eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso da Tua ajuda. Deus sente prazer em nos ajudar. Já parou para pensar nisso? Deus não está procurando pessoas autossuficientes que digam assim: olha Deus, eu não vou lhe incomodar. O louvor da glória de Deus diz respeito a Ele lhe ajudar diariamente, dezenas de vezes. E naquele dia que você alcançou a graça do Senhor lhe acolher, no outro dia você pode triplicar e chegar ainda mais aos pés de Deus e dizer assim: Senhor, para o louvor da Tua glória eu preciso da Tua ajuda. Esse texto ele traz muitas implicações, mas o ponto é: um crente não se perde, não é por causa dele, é por causa de Deus. E Deus tem poder para lhe sustentar até o fim, pode ter certeza. Como diz John Piper, sabe por que você amanhã não acorda descrente? Porque Deus lhe sustenta. Certo? Então vamos caminhar mais um aqui, e acho que daí paramos. Diz respeito à plenitude. Olha só que palavrinha, né? Plenitude, de pleno, de completo, de cheio. Então a ideia aqui é que a plenitude diz respeito ao controle que o Espírito deve exercer na vida do crente. Olha que interessante isso. Então a Bíblia, ela demonstra pelo menos 2 tipos de plenitude. Momentos em que o Espírito Santo atua na vida dos crentes. Parece que a Escritura mostra que existem momentos de uma plenitude ocasional, que é isso, para determinados fins específicos. Abra aí sua Bíblia em Atos capítulo 4. Qual texto o pastor pregou a semana? Foi 4 o quê? Não lembro? Eu faço dessas com vocês, né? Não, foi Atos 4? Não? 4 o quê?
Ah, passamos daqui já então, né? Olha só o que o texto diz. Lógico que aqui a gente acaba pegando um trechinho pequeno. Se você tem curiosidade nisso, está gravado. Dá para ver essa pregação de novo. Olha o que ele diz. Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo. Agora pule lá para o verso 31. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Então, aqui, como nós não temos tempo para desenvolver melhor o texto, parece que são momentos em que o Espírito Santo está tendo uma ação ocasional com um objetivo específico. Então você percebe que são momentos em que está numa transição da história da igreja e que coisas acontecem numa ocasião específica. Mas não, quando nós olhamos para o relato bíblico vivencial, que é o próximo, não parece ser o normal da vida do cristão quando fala estar cheio do Espírito. Então, para não deixar isso confuso, a ideia da plenitude ocasional, ela está relacionada a tarefas específicas. Você vai ver no Antigo Testamento várias ocasiões em que, por exemplo, Moisés compartilhou, ou melhor, Deus compartilhou do seu espírito com outras pessoas para ajudar na tarefa de Moisés, lá do Egito. Momentos ocasionais. Mas, quando nós falamos na plenitude vivencial, abra aí sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Acho que aqui diz mais, faz mais sentido a respeito daquilo que nós falamos, a respeito do controle que o Espírito Santo deve exercer na vida do crente. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo a maneira como quem se entorpece de algum tipo de vício, aqui no caso o álcool, vai levar, vai trazer prejuízo. Aí ele diz que ao invés de viver dessa forma, sendo levado pela natureza humana pecaminosa e se entregando a todos os seus desejos e devassidões, ele diz, em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ainda ele iria até o verso 21 aqui. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Você percebeu a diferença? Lá naquele que a gente chamou de ocasional, teve algumas ações específicas para um momento específico. Mas aqui, Paulo, ele fala do viver do crente. Então, quando nós falamos em ser cheios do Espírito Santo, não é um tipo de transe. Não é um tipo de possessão, no sentido de que quem fica embriagado fica fora de si. E quem fica cheio de Espírito também não sabe o que está fazendo. Não é isso que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo vai conduzindo para aqueles que querem ser cheios do Espírito terem vidas que condizem como crentes. Só que às vezes o simples, ele parece não ser tão doce aos olhos das pessoas, né? O que Paulo está dizendo é, olha, as características, você foi regenerado pelo Espírito de Deus, você foi batizado, você foi selado, então você é templo do Espírito Santo, ele habita em vocês. Uma vez que ele habita em vocês, agora a maneira que vocês deveriam viver é lembrando aquilo que vocês têm sido ensinados, orações, cânticos espirituais, aprender da palavra de Deus. Dessa forma, vocês vão dar glórias a Deus cada vez mais. Entendeu? Então, como eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Cada vez se submeta mais ao ensinamento da Bíblia. Simples assim. Qual é o problema? Você ainda vai perceber que existe na nossa vida uma transição do já
e do ainda não. Nós já temos a habitação do Espírito Santo em nós, mas nós ainda não fomos completamente libertos da natureza pecaminosa. Ela ainda tenta colocar as garras de fora. Então, por exemplo, quando você tem a opção de escolher vir para o culto na quarta ou ficar vendo sua minissérie prometida ou preferida, você vai fazer o quê? Agradar a natureza humana ou agradar o Espírito. Simples assim. Quando eu tenho a opção para escolher como eu vou me vestir para uma festa ou algo assim, você vai ter duas opções. Servir a natureza humana com degotes, ou não precisa nem falar mini saia, pode falar para que saia, né? Porque às vezes é tão curta que não precisava nem usar. Ou você vai ter vestimentas que condizem com o novo nascimento. Está entendendo? Então o Espírito Santo não vem e lhe possui de uma forma, eu às vezes até gostaria que fosse, que daí eu não precisava lutar tanto com a minha natureza humana, né? Mas ele simplesmente, ele não vai fazer coisas contrárias do que a palavra de Deus ensina. E aqui você veria que pessoas que dizem estar cheias do Espírito Santo, porque tem momentos de experiência muito marcantes, e que não andam de acordo com a palavra de Deus, elas não estão cheias do Espírito por causa de experiência. Essa semana eu encontrei uma pessoa querida, e que frequentou a igreja por muito tempo. E ela teve muitas experiências que ela confessava ter tido. Dom de línguas, interpretação, várias experiências. E eu não estou entrando no mérito se eram reais ou não. Longe de mim, só Deus o sabe. Mas o que eu quero dizer é, eu convidei ela para vir, venha na igreja. Ela olhou para mim e falou assim, igreja. Por quê? Porque as experiências, longe da doutrina saudável, não sustentam a fé cristã. Todas as vezes que o sentimento prevalece, a boa teologia desaparece. Então, queridos, para terminarmos aqui, a obra do Espírito Santo no crente, você grave o seguinte: a busca pela plenitude do Espírito diz respeito ao cuidado do crente em viver cada vez mais para a glória de Deus. Então eu tenho, por causa do novo nascimento, eu tenho escolhas, livre escolhas. As minhas escolhas não estão mais enraizadas na natureza pecaminosa, porque eu fui salvo. Entendeu a diferença? Então eu posso enxergar as coisas e dizer assim, isso não é para a glória de Deus. Pregação de domingo falou do temor dos homens. Isso não é para o temor dos homens, é para a glória de Deus. Aí, isso quer dizer, levando em consideração todas as atitudes e áreas da vida. Como? Eu senti... Não, por meio do ensino da Escritura. Você tem um guia seguro, que você não pode ser enganado, porque ele está escrito. Às vezes eu me pego pensando, né? As coisas não têm mais valor, porque a palavra dos seres humanos, ela pode ser ou esquecida ou distorcida. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Está escrito. Está escrito. É isso que Jesus falou tantas vezes. Está escrito. Certo, queridos? Então, eu espero que nós tenhamos entendido que a obra do Espírito Santo é do Espírito Santo, não é sua. Você não consegue fazer nada para isso. Vocês vão chegar logo em Atos, o pastor Fernando falando a respeito de um mágico que ele queria comprar o dom do Espírito Santo, mas ele não consegue, porque isso não se faz. Em segundo lugar, isso do Espírito Santo só acontece, essas características, na vida dos crentes. Mas isso é arrogância. Não, isso é a verdade. Quer dizer que nós somos melhores? Longe disso. Quer dizer que nós somos resgatados de um lamaçal que nós por nós mesmos não conseguiríamos. Isso mesmo, só isso. Então, onde está o orgulho? Foi levado embora. Por quê? Porque não somos nós. É Deus por nós. Certo, queridos? Então vamos ter uma palavra de oração. Feche seus olhos um instante. Santo Deus, graças te damos pelo teu Santo Espírito que habita em nós, que nos ajuda, nos guiando, nos dando coragem, nos dando sabedoria, e pedimos que continue nos dando humildade em sabermos que
não temos todas as respostas, somos falhos. Por melhores que sejam as nossas intenções, nós continuamos errando. E que o Senhor nos dê a confiança que vem da Tua palavra. Nos ajuda a nos submetermos à Tua palavra e sermos humildes em reconhecer que é o Senhor quem sabe de todas as coisas. Não nos deixa ser como crianças rebeldes que acham que sabem de tudo e que quando a verdade vem, rejeitam. Nos ajuda como crentes que somos a nos ajudar uns aos outros. Que o Teu Santo Espírito nos traga constrangimento por meio de atitudes e muitas vezes práticas que nós não nos tocamos, que pode ser uma ofensa a Ti, Pai. E que o Senhor seja glorificado no meio das nossas vidas, por nós, para a Tua glória. É esse o nosso desejo e oração. Amém, queridos.